caminho para uma certa crónica de uma paixão. Paixão de Mariana. As tantas cartas, as 5 cartas de Mariana Alcoforado, que vão ser interpretadas amanhã por Carlos Medeiros e Elizabeth Caramelo no Museu de Arqueologia de Setúbal. Caminho aberto à paixão, entrando pela 4ª carta. A paixão de Mariana. Que há de ser de mim? Estou tão longe de tudo quanto imaginei. Esperava que me escrevesses de toda a parte por onde passasses e que as tuas cartas fossem longas. Que alimentasses a minha paixão com a esperança de voltar a ver-te. Ai, como sou digna de piedade por não partilhar contigo as minhas mágoas e ser só minha a desventura. Esta ideia mata-me e morro de terror ao pensar que nunca te houvesses entregado completamente aos nossos prazeres. Sim, reconheço agora a falsidade do teu arrebatamento. Intentaste desvairar-me a sangue frio. Nunca olhaste a minha paixão senão como um troféu. E como é possível que, com tanto amor, não te houvesses feito inteiramente feliz? Tenho pena, por amor de ti apenas, dos infinitos prazeres que perdeste. Será possível que não te tenham interessado? Ah, se os conhecesses, perceberias sem dúvida que são mais delicados do que o de me haver seduzido, e terias compreendido que é bem mais comovente e bem melhor amar violentamente que ser amado. Não sei o que sou, nem o que faço, nem o que quero. Estou despedaçada por 1000 sentimentos contrários. Não sei o que sou, nem o que faço, nem o que quero. Estou despedaçada por 1000 sentimentos contrários. Não sei por que te escrevo. Terás, quando muito, piedade de mim. E eu não quero a tua piedade. Perdi a reputação. Expus-me à cólera de minha família e à tua ingratidão, que me parece o maior de todos os males. Do fundo do meu coração queria ter corrido ainda perigos maiores pelo teu amor. E sinto um prazer fatal por ter arriscado a vida e a honra por ti. Morro de vergonha. Então o meu desespero está só nas minhas cartas? Se te amasse tanto como já 1000 vezes te disse, não teria morrido há muito tempo. Enganei-te. És tu que deves queixar-te de mim. Ah, por que não te queixas? Vi-te partir. Não tenho esperança de te ver regressar e, no entanto, respiro. Atraiçoei-te. Peço-te perdão. Mas não me perdoes. Trata-me com dureza. Sê mais exigente. Ordena-me que morra de amor por ti. Adeus. Agradeço-te com toda a minha alma o desespero que me causas e odeio a tranquilidade em que vivi antes de te conhecer. Mas quanto fica ainda por dizer? Nestas cartas que vão ser lidas no Museu de Arqueologia de Setúbal, no dia 28 de janeiro, sexta-feira, 9h30 da noite. Bom, Carlos Medeiros, o que lhe peço é notícia destes trabalhos em que se meteram. Ainda por cima, meteram-se com uma antiga jornalista, Elizabeth Caramelo. Obrigado pelo convite. Isto tudo apareceu porque nós nos encontramos aqui no Sinapsis, que o nosso conhecimento também é recente. Tem alguns que não chega a ter um mês, talvez. E em relação ao Sinapsis, portanto, o que está combinado é nós praticamente mostrarmos as nossas habilidades, cada uma mostra aquilo que sabe. Isto nasceu tudo à volta de uma exposição de fotografias. Houve uma altura que quis fotografar a ausência, o luto, a perda. Tentei imaginar uma história e a certa altura percebi que havia a história da Mariana Alcoforado e, portanto, era de perder tempo estar a inventar outra história. E, portanto, comecei a fazer fotografias com essa ideia.
Inicialmente, e portanto tudo isto foi feito numa espécie de um estúdio que montei em casa. Inicialmente pedi uma amiga que é a Fernanda Neves do Teatro de Cascais para fazer de Mariana Alcoforada. Ela foi lá, a máquina nesse dia caiu, partiu-se, a coisa parou uma data de tempo. E na minha cabeça as coisas foram-se alterando e a certa altura a objetiva da máquina passou a ser memória ou o olhar da Mariana Alcoforado e portanto isto acabam por ter 25 fotografias que são praticamente naturezas mortas com muita influência da pintura, do Caravaggio e do Vermeer e não há qualquer figura humana. Num coletivo de 15 pessoas, porque é que de repente a voz de Elizabeth Caramel é uma evidência para interpretar esta figura? A Elizabeth Caramel tinha deixado uma impressão muito positiva numa outra sessão que tinha feito anteriormente de cartas entre o Jorge de Sena e a Sofia de Melbreiner. E, portanto, como havia este teste que ela tinha passado com tanto brilho, achou-se que seria a voz ideal para personalizar a Mariana Alcoforado. É uma tendência epistolar para as cartas. Ora, sendo assim, podemos por um momento pensar que a Mariana, se é que ela existiu mesmo, vamos presumir que sim, que ela existiu, Mariana Alcoforado, procurou que as cartas fossem lidas com a mesma intensidade com que foram escritas. Tivemos aqui um exercício. A quem se dirige a Mariana Elizabeth Caramel? A quem é que ela se dirige? Ao amor? Ao cavaleiro? A Mariana é muito particular. Eu acredito que a Mariana tenha existido. Acho que há nas cartas um cunho muito feminino, mas também há um cunho muito masculino na Mariana. Há ali uma parte violenta, de paixão exacerbada, que é quase o lado masculino que todos nós temos, nós mulheres, não é? Agora, eu acredito de facto que ela tenha existido e dirige-se muito a todas as mulheres que viveram paixões, que viveram verdadeiramente a paixão e o amor, e que de alguma maneira nunca estão contentes com aquilo que têm. A Mariana passa pela incerteza, pelo desespero, pelo amor, pela paixão, sem nunca saber, sempre perdida em mil sentimentos contrários, não é? Portanto, ela diz mesmo: estou despedaçada por mil sentimentos contrários. Ela é uma mulher que é uma mulher diferente daquilo que as mulheres normalmente demonstram, uma mulher que assume os seus desequilíbrios, que assume as suas contrariedades e assume os seus sentimentos. Mas será que ela se limitou a viver uma paixão violenta que uma voz masculina pode ter traduzido? Imagino que esta e muitas perguntas podem aflorar ao espírito de quem está a interpretar este texto. Ao ler, antes de avançar para o palco, que preocupações é que tu, Elizabeth Caramel, tens, e aqui um pequeno parênteses, os jornalistas, mesmo que sejam antigos jornalistas, tratam-se por tu na rádio, não é? Sem complexos. Preocupações é que Elizabeth Caramel tiveste na interpretação do texto? Bom, isto é um desafio muito grande para mim, porque eu no fundo faço por brincadeira leituras de poemas para amigos. Bom, mas isto é muito sério. É muito a sério. Eu tinha feito uma leitura, como disse o Carlos, tinha feito uma leitura em Setúbal, no Clube Setubalense, a partir das cartas do Jorge de Sena e da Sofia de Melbreiner, em que juntei poemas de ambos e também dei alguma cor às cartas. E fiz de facto fiz um bocadinho de personagens diferentes, não é? Fiz de Sofia, fiz de Jorge de Sena, fiz um bocadinho dos dois personagens. Um dos elementos do Sinapsis, aliás, vários elementos do Sinapsis viram isso e lembraram-se, como disse o Carlos, mas a verdade é que para a Mariana é uma preparação completamente diferente, e eu que estou habituada à rádio, não é? Que falo de forma um bocadinho ainda dos tempos da rádio, não estou nada habituada a este tipo de coisas. Portanto, foi preciso preparar. E preparámos com um amigo do Carlos, que é senador, que nos deu uma grande ajuda, e eu aprendi imenso nessa preparação. O que é que é preciso fazer? É preciso estar muito dentro do personagem, não é? Viver aquilo que ela está, sentir aquilo que ela está a sentir. Nós aqui o que lemos é evidente, estamos fora do contexto, não é? Um bocadinho diferente, mas o que é preciso, acho eu, é que a Mariana entre dentro desta pele de personagem multiforme, multifacetado, cheio de inquietações, cheio de incertezas, mas ao mesmo tempo com enorme coração, com um coração que foi entregue a um homem que no fundo não soube estimar, não é? Ah, miserável! Senhor Carlos Medeiros, e qual é o seu papel no meio disto? É o meu papel, eu penso que sou o destinatário das cartas. E, portanto, enquanto que a Mariana escreve, o cavaleiro chama e recebe e lês, não é? E, eventualmente, não sei, poderá recordar-se, pode-se recordar como seja uma boa recordação, uma má recordação, não sei.
passa por esses cambiantes todos, não é? Responde. Quem teve uma relação, Com silêncio. ou Responde. eventualmente isso. E o que é que está lá atrás? É uma espécie de ponto? Como é que fica? Bem, Qual foi a ideia? Não podemos, Interpretar o papel? não podemos deixar de pensar que isto são cartas. E, portanto, é verdade que por trás das cartas são personagens, mas é dada sobretudo uma grande importância é à palavra e ao texto. É uma celebração da palavra. Pronto. Portanto, aliás, o encenador do UMI que esteve presente nesses ensaios, Que se chama? Jean-Pierre Taillade, ele, por norma, dá muita importância ao texto, quer em França, de onde ele muitas vezes está filmado, eu desde já tenho trabalhado com ele, quer aqui em Portugal. Portanto, sobretudo, é muita importância da palavra e do texto. Mas também não se pode, digamos, dizer o texto de uma maneira tão branca e tão amorfa que a coisa se torne uma maçada. Portanto, tem que haver alguma intenção em cada uma das ideias que o texto expressa, não é? E, portanto, é isso que nós procuramos dar. Dispositivo cénico. O que é que vamos ter em palco? Quem vai ao Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal, sexta-feira às 9h30 da noite, neste dia 28 de janeiro, o que é que vai encontrar? Só 2 pessoas em cima do palco? Mais nada? Despidas, nuas, só com a sua voz? Como é que é? Não, para já não se trata propriamente de um palco. Nós escolhemos fazer isto em 4 espaços diferentes. No museu, não é? E vamos dentro do museu. Portanto, o museu tem algumas salas que estão muito ocupadas, portanto aí não dá para fazer nada. Fazemos isto numa primeira sala que está praticamente vazia e depois em 2 outras salas que têm umas vitrines, mas que têm espaço disponível. E as coisas estão reduzidas ao mínimo. Há uma mesa, há 3 cadeiras, há uns tecidos, até porque eu procuro. Os espectadores vão estar em pé, vão seguindo os atores. Os espectadores vão estar de pé. E a ideia é que o espectador veja nos decors e que alguma coisa que está nas fotografias, que antes do texto começar a ser dito, vão passar lá na parede, vão ser projetadas as 25 fotografias. E, portanto, é um pouco remeter para a realidade aquilo que está nas fotografias. É claro que tenho esses tecidos todos e os objetos que foram utilizados nas fotografias, tudo isso vai aparecer um pouco pelas salas. Bom, exato, Carmelo. E depois deste segundo desafio, que inevitavelmente seguir-se-á um outro e outro, e quem sabe, entrando fundo no teatro ou não? Não passa. É uma hipótese? Eu não tenho vocação. Eu respeito muito o trabalho dos atores. Acho que os atores devem ficar no seu canto como atores e eu no meu canto como apenas a divertir-me um pouco com estas leituras. Não, Carlos, porque este divertimento já indizia qualquer coisa, não? Eu acho que a interrupção. Para mim é um divertimento. Eu adoro fazer esse tipo de coisas. Porque talvez esteja na minha natureza, não é? Eu fui ator como hobby durante algum tempo. Portanto, este divertimento, que ela diz que é um divertimento, é algo que o próprio Carlos Medeiros, como ator, leva a sério. Sim. Continuando, Elizabeth Caramelo. Sim. Eu acho que falta apenas explicar uma coisa relativamente à nossa presença de dia 28. É que a leitura das cartas é feita como se a Mariana fosse uma memória do Cavaleiro de Chamilly. E, portanto, quem começa a ler as cartas é o Cavaleiro. Portanto, o que aparece, as pessoas vão começar a apreender a carta como se fosse o próprio Cavaleiro que entra, ele é que entra primeiro e depois é que entra a visão, que é a visão da Mariana. Mas relativamente ao teatro, voltando atrás, não passa, obviamente, por mim pensar numa carreira no teatro, nem pouco mais ou menos, mas eu gosto da palavra, gosto de ler, gosto de escritores. E acho que posso de alguma maneira fazer isto nos meus tempos livres, em tempo em que o amor não está tão na berra, não é? Como se costuma dizer. Não está. Mas, então, não sendo uma atriz profissional, mas há no passado momentos de grande exaltação por ver uma peça, por ver um ator, momentos que ajudaram a fazer da Elizabeth Caramelo aquela, enfim, espectadora privilegiada, que ela também é, a ponto de lhe alimentar esta paixão, eu ia dizer, este bichinho nascente pelo teatro. Pois eu tenho uma paixão assolapada pela Vanessa Redgrave, como lembro-me muito bem em Londres ter visto algumas peças com a Vanessa Redgrave. Tenho muita pena de não ter visto o Driving Miss Daisy agora em Nova York. Sou absolutamente fascinada, gosto muito do teatro inglês. Como gosto muito de cinema, aliás, como sabes, não é? Eu tive muito tempo um programa de cinema e, portanto, continuo a gostar muito de cinema. Para mim é um prazer ir ao teatro ou ir ao cinema e ver a representação de grandes atores. E lá estará Elizabeth Caramelo, ao lado de Carlos Medeiros, amanhã, no Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal, que já agora fica no número 162 da Avenida Luísa Todi,
em Setúbal, e que terá lá dentro também esta grande voz. A leitura encenada das cartas de Sra. Mariana Alcoforado contará também com esta voz. Cecilia Bartoli, num certo momento, depois de alguém dizer: considera, meu amor, a que ponto chegou a tua grande imprevidência. Ah, desgraçado!